Após a prece realizada, enquanto aguardamos os amigos, diante dos bons espíritos, diante daqueles outros irmãos que sintonizam conosco, faremos uma breve avaliação do capítulo lido, Possessão. A ideia de possessão, antes inicialmente recusada pelo codificador Allan Kardec, pois que a ideia de possessão era que um desencarnado, um espírito, tomasse posse de um corpo de alguém, expulsando o dono do corpo, a alma daquela pessoa, e ele passaria a viver utilizando o corpo ao qual ele tomou. Isso não se procede assim. Nós, quando encarnados, nossa alma, só deixaremos o nosso corpo pela morte, quando nos desprendermos dos laços físicos, dos laços orgânicos. Só a morte poderá fazer que me desligue desse corpo físico. Eu seguirei com meu corpo espiritual, ou como Kardec o denominou, de perispírito. Entretanto, no avançar dos estudos do codificador, ele percebeu que algumas obsessões poderiam evoluir para a obsessão. Algumas dessas poderiam evoluir a obsessão para a possessão. Mas o que significa possessão à luz do Espiritismo? O Espírito empresta o corpo temporariamente. Poderá tomar o corpo temporariamente, utilizando todos os meus centros, meus núcleos, os centros cerebrais. E naquele momento, naquelas horas, naqueles minutos, não sei, eu estarei afastado, emancipado do corpo, onde ele utilizará do meu veículo físico para se expressar, para sentir, para ver, para ouvir, para falar. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Já fiz a prece com os amigos espirituais presentes, porque só temos nós dois e os nossos benfeitores. O pessoal está no ritmo de carnaval, embora não tenha. Então seremos nós dois e os benfeitores espirituais. Eu já fiz a prece, fiz um resumo diante dos espíritos que estão ao meu redor. Eu fiz o resumo como eu sempre faço. Fiz para eles, pelo respeito que eu tenho a eles. E agora com você, já a prece feita, o resumo feito, estamos ao final do capítulo Possessão. Você está com o livro na mão, né? Ora, então quando foi feita aquela narrativa sintética da causa do problema dessa possessão, desse espírito, a esse rapaz de nome Pedro. Qual é a causa? Os espíritos mergulham na sua aura e identificam que Pedro, o encarnado, que buscou ajuda no centro com a sua mãe, foi médico e que desejou a esposa do seu irmão. Como não encontrou ressonância nela, ele fez com que o seu irmão perdesse a fortuna. Como o seu irmão começou a apresentar distúrbios psíquicos, ele internou o seu irmão num hospício. Foi autorizado a aplicação de choques elétricos naquela época, sem anestesia. O irmão piorou, morreu no hospício. Os três se reencontraram no mundo espiritual, porque ele casou com a sua cunhada após a morte do seu irmão. E os três se encontraram no mundo espiritual. Quem tinha menos responsabilidade? A mulher, porque ela foi ludibriada, que ela não sabia o que o seu cunhado fez, maquinou. Então ela reencarna primeiro. Reencarna, recebe o seu esposo,
né, o segundo esposo, que era o seu cunhado, Pedro, como filho. E esse filho, Pedro, que levou o seu irmão à morte, está atormentado pela obsessão ao grau de possessão. O outro, que foi vítima, permanece desencarnado. É a causa da possessão. Aonde vai resolver isso? Afirma o Espírito. Na família. Então, começou a resolver na família. O marido volta agora como filho. Ela trata todos pelo esquecimento do passado, menos o desencarnado que não esqueceu, porque ele sabe, está obsidiando. Então, provavelmente, esse espírito desencarnado vai voltar também como filho. Aí já filho de Pedro, né? Neto da mulher. É na família que se resolve essas encrencas. Então ele termina dizendo isso. Eu vou reler. Né? Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Então, a frase que ficou aqui no meio, Dalton, ninguém ilude a justiça. Ninguém. Então, aquilo que ficou escondido ao juízo humano, à justiça humana, mas que o outro cometeu, é gravado na consciência de que cometeu. Mas passou a vida inteira, nunca conseguiram prender, todo mundo sabia que ele era corrupto, que ele era marginal, que ele era ladrão. Não importa. Ninguém ilude a justiça. A justiça está gravada em nossa consciência. Vai para o mundo espiritual, onde vai ser revelado. Jesus diz, tudo que está escondido será revelado na Bíblia. Então aquilo se revela. E tudo isso levará a que as pessoas retornem para cumprir a sua própria justiça. Boa noite. Boa noite, cara. Eu, você e você. Então continuo. Fala. O ensinamento era simples. Contudo, a terrível situação do enfermo fatigado e triste infundia-nos justificável espanto. Estudando sempre, Hilário considerou. Se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este, né? Então ele é médium, repassando, né? Mas está sob obsessão, é médium, mas é um médium torturado, né? Um médium enfermo. Né? Ele pode ser levado a desenvolver mediunidade naquele centro? Não. Ele precisa se curar, não por um tempo, né? Ele precisa se curar, né? Primeiro. Aí ele pergunta, então, o que ele vai fazer então aqui, nesse agrupamento, nesse centro espírita? O instrutor sorriu e obtemperou. O acaso, aí eu dei uma importância imensa. Olha o que o instrutor vai dizer. O acaso não consta dos desígnios superiores. Doutrina espírita, não existe azar, não existe sorte, não existe acaso. Né? Foi o acaso, né? Foi isso. Foi sincronicidade, palavra de Carl Gustaviani. Não. Tudo há uma programação, contando com o nosso livre-arbítrio. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. Carmen não se aproximou, mas Dalva, nem eu de vocês, sem razão. Que não existe acaso. Nós começamos um grupo no Zap de oração 1 ano, quase 2 anos atrás. Hoje tem mais quase 500 nomes de pedido de oração. Gente do interior, gente de outros bairros que eu nunca vi, gente do Rio de Janeiro. Que eu perguntei, como é que você encontrou a gente? A gente não é conhecido, não sou de Valdo Franco. Mas a resposta, de certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do passado com o dever de auxiliá-los. De certo, né? Ou seja, está afirmando nosso amigo Pedro, o que buscou ajuda, o encarnado com a mãe, possui aqui, no centro espírita, ligações afetivas do passado com alguém do centro. Então, ninguém vai no centro à toa. Ninguém buscou a vibração, como eu falei, ali à toa. De certo, possui aqui ligações afetivas do passado com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto, não vai ser um médium, não vai ser,
não vai ser alguém que vai para evangelização, que vai fazer palestra. Ele não tem condição de nada disso. Naquele momento, não. De imediato, ele cita, pode e precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao seu justo soerguimento. Então, quando alguém vai num centro espírita, vai no Semente, vai no Jetson em Dalva trabalha, vai no Raio de Luz, Dalva, não foi à toa. Ele possui do passado ligações afetivas. Mas é que 300 anos atrás não tinha nem doutrina espírita, 163 anos, ou 164, mais ou menos, vai fazer, ou 165, não sei, vai fazer. Mas não está falando de doutrina. Ele está falando que tem ligação com alguém dali. Alguém encarnado. Afinidade, no caso, alguém, né? Encarnado ou alguém desencarnado também. Alguém que trabalha no centro está desencarnado. Que conduziu aquele companheiro encarnado para ali. Porque ele trabalha ali, ele conhece o grupo que ele trabalha. Então pode ser alguém que tenha laços com Pedro, alguém encarnado, que também está sob o esquecimento, não sabe, não vai investigar sobre isso. E pode ser um desencarnado trabalhador do centro, que o conduziu até ali. Então veja a importância de a gente reconhecer isso, quando ele diz isso. Boa noite, Ivan. Que ninguém vai buscar ajuda em um centro espírita se ele não tenha ligações afetivas com alguém encarnado ou desencarnado no centro espírita. Então, quando alguém buscou o nosso grupo de orações e vibrações, 4 pessoas fazendo, hoje já está quase 400 ou mais, mas gente, como eu já falei, de Rio de Janeiro, qualquer lugar, é porque possui ligações conosco ou possui ligações com aqueles que estão vinculados conosco, espiritualmente falando, com os espíritos, que chegou assim, alguém do Rio, ligue, peça ajuda a Ivan, a Marucélia Ferreira. Pergunta, mas como é que você encontrou a gente? Como é que você encontrou a gente aqui? Se a gente não é conhecido, foi um grupo de zap. Né? Mas, aqui, nosso amigo, o acaso não consta dos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. Que coisa fantástica, cara. Isso aqui é uma revelação que muita gente passa batido. Não é? Verdade. Passa batido. É porque muitas vezes quando há encontro, acha, é o acaso, foi por acaso. Não existe acaso. Não existe. Em lugar nenhum não existe acaso. Veja aqui um aprofundamento do Livro dos Médiuns, trazendo para o nosso dia a dia. Aquela pessoa que chegou no centro, a gente tem que tratar como nosso irmão. Não apenas uma coisa subjetiva, irmão, porque é filho de Deus. Mas é um enfermo que pode ser nosso irmão, pode ter sido nosso irmão no passado. Mas se não for, pode ter sido um parente do nosso guia. E o guia pegou, não, mande para lá porque eu estou com um pupilo meu trabalhando nessa casa. Aí a gente chega, desdém ou trata com indiferença. Como é que a gente vai chegar depois no mundo espiritual? Com que cara? Né? Com que cara? Então, de grande importância isso aqui. Cada dia que passa com esse estudo e os aprofundamentos dos outros livros, eu vou aprendendo coisa do Espiritismo, que eu não fazia ideia. Isso aí eu não esperava. Você acabou de falar. Eu já li esse livro 2 vezes. É a terceira. Eu também, porque cada vez que eu leio, eu vou descobrir coisa que eu não consegui. Se eu passar daqui a um ano ler, eu vou dizer, meu Deus, nem comentei sobre isso. É porque eu não tinha sensibilidade psíquica para compreender. Eu já li várias vezes e passei batido sobre isso aqui. Nunca. Quer dizer, aquela pessoa que chega no centro, não foi. Mas como é que pode? Tem muita gente que passa no centro no ano. Todos, ele está dizendo, todos têm ligação. Ou com alguém do centro, ou com algum desencarnado do centro. Sem exceção. Ele diz aqui, o acaso não consta nos desígnios superiores. Se foi conduzido para lá, seja presencialmente, se seja virtualmente, é porque tem ligação ou conosco, ou com os guias que trabalham, que são os nossos orientadores espirituais. Fantástico isso aqui. É para a gente saber da importância que somos família espiritual. Aí a pergunta que foi muito discutida, curar-se-á, contudo, em tempo breve? Indaguei por minha vez, né? Ele é médio, não pode atuar, desenvolver, né? Não foi ali pelo acaso,
vai encontrar cura para a possessão? Quem sabe? Então, como o Carmen perguntou, foi alguém que perguntou, eu não sei. O guia também não sabe, imagine eu. Quem sabe se ele vai se curar? Por que ele está dizendo isso, Carmen? Para que Celina e Raul não digam à mãe que ele vai se curar. Como tem espíritas estovados, né? Que diz, não, fica tranquilo. A minha casa é forte. Os guias aqui, ó, é tiro e queda. Manda ele vir. Como se não contasse o livre-arbítrio da pessoa, né? A escolha, porque por isso que não pode responder que ele vai se curar, porque depende dele mudar, depende dele acordar, depende dele despertar. Então, como é que vai garantir uma coisa que 50% depende dele? É o que está aqui, mas infelizmente tem muitos espíritos que estão estovados, né? Eu poderia ter dito a filha de uma pessoa que nos acompanhou, quando presencialmente, a mulher vinha de várias tentativas de suicídio, sob obsessão gravíssima, que ela ia se curar quando ela saiu lá do bairro Y, totalmente distante, e bateu quarta-feira, não foi por acaso, no raio de luz, e passou 2 ou 3 meses indo receber paz e tratamento. 3 meses depois, os espíritos estavam dando comunicação ao nosso centro. Disse, não vai adiantar, ela já foi em tantos lugares, eu vou matá-la, porque ela vai ficar onde eu quero. E ela tomou veneno e se matou. Aí se eu dissesse à filha dela que a mãe ia se curar, eu atendi ela, atendimento, eu junto com o Ferreira, fiz atendimento fraterno para ela, várias vezes, abraçava, ela alegre, sorrindo, se regenerando. Depois a filha me ligava dizendo que ela piorava, acordava com pesadelo, e o espírito dava comunicação. E um dia antes de morrer, ele deu comunicação lá. Não adianta, ela vai morrer. Aí a filha me ligou, passou o zap, 1 da manhã, para mim, que a mãe melhorou, saiu do coma depois do veneno, e disse para a enfermeira ficou feliz, né? Ela se agitou e tirou a tubulação. Ela disse para a enfermeira assim, falando para ela mesma, olhe, não adianta nada disso, eu levo ela ainda hoje. A enfermeira ficou apavorada, só ligou para a filha. A filha me passou o zap 1 da manhã e ela de madrugada estava desencarnada. Vou tomar chuminho. O espírito levou. O espírito, aí se chama o que esse caso? Possessão? É uma possessão. Que Kardec vai estudar um caso semelhante no livro do Céu e Inferno. E o espírito relata como ele foi levado ao suicídio por veneno pelo pai de alguém que ele casou e levou à morte. E o pai nunca o perdoou. Mesma coisa aqui. Então as pessoas pensam, pode vir que minha casa é forte, pode vir que aqui é tiro e queda. Vamos ler o que está aqui embaixo. Ó. Quem sabe retrucou Aulus. É Aulus. O nome aqui é um pseudônimo. É um espírito de alto coturno espiritual. É um espírito que é no nível de... Ele é ministro, né? Chico Xavier. Ministro em cidades espirituais. Só trabalha com magnetismo, com cura. O nome dele, Chico Xavier, ele pediu para botar um pseudônimo. Ele passou várias encarnações trabalhando só com magnetismo e cura no mundo espiritual. E dirige colônias no mundo espiritual. É Aulus. Então, ele não assume. Ele não diz que o rapaz vai se curar. Quem sabe? E com grave entono de quem pesa a substância das próprias palavras, outra coisa, a gente deve pesar, medir o que vai dizer os outros. Ele usa um termo aqui, Dalva, pesar a substância das próprias palavras. A pessoa, minha mãe vai se curar? A gente deve medir antes, refletir. Quem sabe, minha filha? Isso dependerá muito dele e da vítima e do espírito também. E da vítima com quem se encontra endividado. Claro que vai depender, como o Carmen falou, dos 50% do encarnado, mas os 50% é do obsessor. É a vítima. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Ele vai para o centro. Ela está ali para o quê? Assimilar princípios mentais renovadores. Assistir a palestra, vai falar do Evangelho, vai falar de coisas saudáveis, fazer o atendimento fraterno novamente. Como é que ele está? Está melhor? Fiz várias vezes com a pessoa e o Ferreira junto. Estou melhor. Estou pior hoje. Água fluidificada, paz. Determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Aplicando-se com devotamento as novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo da nossa consoladora doutrina, sem dúvida,
abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, uma vez que, convertendo-se ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Aí a maioria não quer, Dalvo. Olha o que ele está dizendo, é que todo atendente fraterno, se Janete estiver ao lado, ela deve ter feito isso várias vezes. Que atendente fraterno, ela vai buscar levar princípios renovadores para aquela pessoa. Não vai entrar em detalhes doutrinários, é óbvio, né? Uma pessoa que busca auxílio com a mente enferma do jeito que está. Mas, meu amigo, ore, Deus lhe ama, Jesus está com você, os bons espíritos estão com você. Enfim, cada um tem o seu jeito de acolher e erguer o outro. Assista a palestra, continue vindo, ó, perseverando. Tereza lembra muito isso, ela está em palestra hoje. Perseverando, ó, persevere no campo de nossa consoladora doutrina. Aí ele vem um mês, não vem mais. Aí vem uma quarta-feira, na outra não vem. Aí passa um tempo, não vem. Cadê a perseverança? Como o Dalva também cita. A Tereza falou, vem 3 meses, passa 8 meses sem vir. Aqui ele está dizendo, ó, a obsessão é a expiação, nesse caso aqui. A obsessão sempre é uma prova, né? Nesse grau de expiação, a pessoa não persevera, né? Porque se ele perseverar, assimilando esses princípios novos da palestra que ele ouve, do atendente que o acolhe, ele vai modificando o seu tônus mental. O tônus mental é o padrão, a sua onda psíquica. Ele vai se elevando. O outro está na mente dele, não consegue acompanhar. Para acompanhar ele tem que se elevar também. Aí ele vai, o dito obsessor vai sendo arrastado, né? Se o outro oferece exemplo de compreensão e renúncia, humildade e fé, ele vai continuar perseguindo. Então, quando eu estava lá fazendo o evangelho, fazendo o tratamento espiritual de Valdo Pereira Franco, por obsessão gravíssima, e quando eu fiz o evangelho, minha mulher com 6 meses, eu bem saudável, a cabeça explodiu de dor, que eu me despenquei da mesa, caí no chão. Nunca esqueço disso. Eu não conseguia pensar, só ânsia de vômito, a cabeça parecia que tinha brasas de ferro e cintas de ferro me amarrando. Minha mulher ficou desesperada, estava eu e ela, e a criança na barriga. Ela, vou descer, a gente morava no 1º andar, enquanto a casa aqui estava sendo melhorada. Ela, vou descer para comprar na dor. Quando ela foi para a porta, se arrastando com um barrigão de 6 meses, eu pedi no chão, me embolando, que os guias me permitissem fazer o evangelho, que aquilo não era normal. Que eu pudesse fazer o evangelho, porque ia servir para mim e para aqueles a quem eu fiz muito mal. Mas foi assim, nem Anador, nem Doril, que se toma ele some, sumir. Eu digo a vocês, se eu aumentar 1 na presença dos guias que estão aqui, a cabeça passou. Eu gritei minha mulher que estava no primeiro lance da escada. Ela voltou e ficou assim, pasma, né? Ela do candomblé, não compreende profundamente sobre isso. Passou. Foram várias vezes que eu senti coisas assim. Várias. Agora, mas Mário, você tem que, só encerrando para você falar, eu tive que perseverar. Aí eu vou pedir para os guias afastar aquele a quem eu abortei. Quem abortou fui eu. Não foi os guias. Quem fez o mal ao espírito do Senhor que eu prejudiquei há 300 anos atrás, na antiga Morávia, na Europa, fui eu, como ele se apresentou para mim. E eu vi a cena, eu vi os padres torturando a mulher e o filho dele. Eu entrei no calabouço e vi os padres inquisidores torturando por causa da minha covardia moral. E ele me prendendo olhando para o corpo. Não pense que essa doutrina, passar alguns anos, você vai se livrar de mim. Estarei nos seus calcanhares. Tirou um símbolo que ele usava muito, era a época da Idade Média, um símbolo, e eu voltei para o corpo. Entrei no corpo, ele saiu. Quer dizer, eu tenho que ter, ele tem que encontrar em mim a humildade. Eu não quero que o doutrina, que seu nascimento tire ele de mim. Muito pelo contrário. Eu quero que ele permaneça ao meu lado. Mas para nós nos evangelizarmos. Eu quero que quando ele me perturbe, ele encontre em mim renúncia. Não quero que afaste ele de mim. A bronca é minha. Seu nascimento não tem nada a ver com isso. Ele vai me ajudar a evangelizar a mim e a ele. Diga. O que eu estou pensando aqui é o seguinte: há de considerar que o obsediado ele tem um grande desafio.
que nem sempre tem essa envergadura, essa força de vontade que você teve para enfrentar isso aí. E aí muitos, infelizmente, acabam sucumbindo, porque o processo de obsessão não é brincadeira, não. Grave. No caso, já não é nem uma obsessão leve, é uma possessão. Para um indivíduo, Pedro, sair até dessa situação sem querer dizer que está certo, que está errado, sem certo e errado, apenas analisando o sofrimento em si, é um desafio gigantesco, que às vezes a pessoa que está enfrentando esse desafio não tem essa força para poder vencer. Eu sei que você vai falar que tem a água fluidificada, tem o evangelho, tem um apoio, é verdade, mas com todo esse apoio, se o sujeito que está envolvido nesse processo de obsessão, ele não tiver essa envergadura toda, ele não enfrenta e ele sucumbe. E às vezes, talvez isso leve, como você falou aí, o suicídio da moça que disse que o espírito se manifestou dizendo que não ia adiantar nada que levava. Então a gente fica triste. Eu não estou falando que é culpado, que não é culpado. A gente fica triste quando vê a luta intensa, fracassando. Graças a Deus, você teve essa força, uma força gigante dentro de você, muito grande mesmo, para você enfrentar isso aí. Porque vai dizer que isso é brincadeira? Vai dizer que é brincadeira, um obsessor quase 24 horas ali, botando o pé no caminho para você cair, esperando uma brecha, esperando um minuto, esperando o segundo seguinte para lhe derrubar. Você tem que ser um herói para enfrentar isso aí. Veja que o espiritismo oferece esse elemento. Divaldo passou, acho que foi 25 anos, né? No filme lá, ele chama o Márcio, que empurrou ele na Carlos Gomes, na antiga Mesbla, né? Ele fazendo compra com seu pai, né? Ele ia cair para levar. Ele utilizou o homem, né? O homem empurrou ele na vidraça da mesa, me recordo que ali, Divaldo narra, o rapaz empurrou ele, caiu dentro da vitrine, se cortou todo. O rapaz virou e puxou um revólver. Não é ele, não. Quando ele olhou para trás do homem, estava lá o obsessor. Aí o homem puxa a arma para cima. Aí o homem sai. Me perdoe, eu pensei que era aquele que estava molestando minha mulher. Aí o pai dele discute. Ele saiu para comprar presente para Natal, para a família, roupas. O pai dele saiu para comprar na mesma. Aí o obsessor ficou de volta, todo cortado. Aí ele falou: não foi dessa vez, mas ainda haverá. Tentou levar de volta. Então, são processos grandes. Força, Deus ajuda todos. Então, você falou aqui, força de vontade, ele coloca em 4. Compreensão, que eu não sou vítima. A doutrina espírita, a primeira vez que eu fui no tratamento espiritual, numa manhã de São João, eu saí, fui pegar um livro, a moça não tinha endereço, lá no caminho não tinha um comprovante, mas eu voltei no outro dia e eu levei um comprovante e peguei um livro. Depois daquele dia, digo isso sem orgulho, não tem um dia que eu não leio uma página espírita e não medite. Nesse processo eu estou fazendo um autopasse que melhora o meu campo moral e o campo, o tônus vibratório que eu arrasto os outros, porque eles querem encontrar minha mente vazia, minha mente vendo programas indecentes, programa coisa, mas quando eu leio tudo isso, eles não encontram. Ou eu arrasto eles para ler a mesma coisa, ou eles vão terminar desistindo e vai procurar, porque não encontra mais sintonia. Então, é isso que ele está dizendo, requer esforço, requer, porque você vai muitas vezes para uma família que não lhe apoia, vai para uma coisa, não tem o hábito de ler, ele não vai lhe apoiar você levar ao centro, tem vários fatores, mas você tem a ajuda de Deus, tem que se esforçar, porque ninguém é vítima, Dalva. Pedro, a gente já viu aqui nesse breve, que ele não é vítima, ele matou, ele fez crueldades com o irmão. Ele não tem nada de vítima. Ele está sob o esquecimento, coitadinho. A mãe levando. Agora cabe a quem trabalha lá não prometer cura. Não isso? A gente acolhe. Ninguém vai falar detalhes da vida do outro. Botar o outro mais para baixo. A gente tenta erguer. Agora prometer cura, meu amigo. Eu nunca prometi, graças a Deus. Se eu tivesse prometido essa moça, né? Depois o Espírito se comunicou. Ela foi buscar porque não encontrou
a consulta na nossa casa, quando ela passou um mês, ela me liga, não me liga mais, né? Infelizmente. Ela me ligou dizendo, sabe o que ela disse? Ela foi em um médium Y, em uma casa tal, que faz consulta em transe. O espírito falou, Dalva, um mês que a mãe se suicidou, a mãe deu comunicação, dizendo que estava muito bem. Poxa. Ela me ligou, minha mãe está muito bem. Poxa. Eu falei, fulana, sua mãe tomou chumbinho. Ela veio de 4 tentativas na quarta. Muito bem, ela não sabe. Ela tem menos de um mês, você sabe. Só, ela deu comunicação, já que aí na sua casa não dá como fazer a consulta. Ela foi na casa Y, disse todo mundo aqui, e o médico se colocou em transe e deu. Quando passou uma semana, a mãe dela, entre aspas, o mesmo espírito deu comunicação na Rádio Luz, gargalhando. Sabe o que ele disse para os médicos? Eu estou particularizando aqui nas 4 aqui. Eu quero depois levar a filha. Porque diante dos problemas, quando vierem os problemas gritantes para a vida dela, ela vai encontrar a mesma solução que a mãe encontrou, o suicídio, porque a mãe está muito bem, rindo, e gargalhou e foi embora. É por isso que eles detestam quem busca esclarecimento. Muito bem. Dentro do que ele quer, está realmente muito encontrou bem. Um médium, né? Um médium equivocado, irresponsável, que se colocou para esse papel, né? E foi totalmente mistificado, porque veio como se fosse a mãe da jovem, e passou isso aí. E a jovem ficou alegre, falou, totalmente alegre, menos de um mês. A mãe dela tomou um chumbinho e estava muito feliz. Então, quando ela tiver um problema... Agora, Mário, é porque ela talvez não tenha nenhum conhecimento da doutrina espírita. Porque ela ia parar para pensar, pelo menos fração de segundo, que com um mês a mãe está presa ao corpo, porque teria que esperar. Sabe por quê? Porque não deseja. Um processo de destruição do corpo físico que leva 2 anos. Assistir palestras. Abre o caixão para poder desocupar. Carmen, como é que um mês já está livre? As pessoas não desejam estudo. As pessoas desejam ouvir o que querem ouvir. As pessoas desejam ouvir o que querem ouvir. Quando vai numa casa espírita séria, onde eu agradeço muito ao Caminho da Redenção, depois do Semente de Luz, eu nunca ouvi o que eu queria ouvir. Eu não queria estar aqui com vocês. Quando a obsessão chegou, jamais eu pensei de largar a bebida, largar a traição, largar as farras. Eu jamais pensei nisso. Eu queria voltar à minha normalidade psíquica e voltar para a mesma prática. Eu queria estar aqui fazendo palestra, estudando um livro. Eu não queria nada disso. Eu queria que minha vida voltasse à normalidade. Álcool, mulher e farra. As pessoas querem isso. E graças a Deus, com o Divaldo Franco, eu não encontrei isso. Eu não encontrei nenhuma dureza no coração deles. Mas eu encontrei acolhimento e amor. Mas não encontrei mentira. Nem nele, nem na mulher de Ivan, que está aí, que foi a primeira que me atendeu no Semente de Luz, junto com Conceição Reis. Porque se eu encontrasse mentira, eu poderia estar como essa moça aí. Quando os problemas chegarem para ela, ela pode querer encontrar a solução, suicídio. Porque a mãe está feliz. Eu estou sofrendo na terra, eu me mato, e daqui a um mês eu estou tão alegre. Né? Rapaz! Onde é que vai desembolar esse bolo desse espírito com essa mulher? Família, é o que ele está dizendo. Serão mãe, filho, marido e mulher, futuramente. Porque Deus quer que eles se perdoem. Né? Então vamos ler aqui o final, o capítulo. Depois, se quiser comentar novamente. Ainda assim, né, depois da compreensão que o encarnado Pedro deve ter, da renúncia, da humildade e da fé. Renúncia aqui é uma palavra fantástica. Quantas vezes, quando o Divaldo ia para lá, terça-feira, não era o dia do jogo de futebol do Bahia, eu ainda era o dia da festa, mas o Divaldo falava, é o dia de vir, terças e quintas. Minha mãe é comigo, fiel, velhinha, eu não tenho carro, pegava o ônibus, embora meu filho, eu levo você. E eu renunciava, ela renunciava à novela dela, tudo a boa pro filho dela. É uma gratidão de espírito para espírito que eu tenho para ela. Quer dizer, é isso. Quer dizer, mas eu não renuncio nada. Eu não renuncio. Mas hoje é o dia do final do Big Brother. Eu não vou. Mas hoje é o dia do final. Quer dizer, eu estou buscando a minha cura, mas eu não quero renunciar.
Eu não renuncio Não quer a nada. fazer esforço. Eu quero que Divaldo não dá pra ser amanhã, não. Você amanhã me aplica um passo, porque hoje é o dia do final do Big Brother, o dia do final da bolsa. Então a obsessão tá aí. Deus ajuda a todos. Os guias ajudam a todos. Mas eu quero ser ajudado. A pergunta é essa. Eu quero ser. Então ele está dizendo isso aqui. Eu quero ser ajudado. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu. Digamos que o obsessor o perdoe. A causa dele era um influxo psíquico e magnético do obsessor. O obsessor perdoou, então se extinguiu. Ele não vai cair mais no chão em convulsão, né? Se espera. Mas Pedro vai sofrer ainda os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispiritual. Outra coisa fantástica aí. Isso aí, Mário, é o desequilíbrio que vai provocar em parte do cérebro, que já provocou com a obsessão, porque o danos já causou. Mesmo que esteja livre do obsessor, o danos no cérebro já causou. Então, aqueles acessos mais graves, que ele caía pela rua e tudo mais, a mãe provavelmente levou para os médicos, que não deram conta de ajudar, né, não conseguiu curar com as medicações na época. Então foi para o centro, é a última porta que muita gente vai. Né? O médico não deu jeito, a igreja não deu, agora eu vou para o centro. No centro, digamos que o espírito que o obsedia o perdoou, mas ele vai ficar recolhendo ainda, de uma maneira mais leve, aquilo, porque como Carmen falou, é como está no livro A Gênesis, Kardec identifica. Uma obsessão grave e de longo curso, ela danifica o sistema nervoso, ela prejudica os centros cerebrais. Aí a pessoa está lá, meu filho tem 2, 3 anos, ainda de vez em quando ele fica tremendo, ele fica às vezes sentindo mal, como se fosse ele cai, ele se embola pelo chão. Não, ele não tem mais essas coisas graves, ele consegue se controlar, ele ora, ele muda o pensamento, mas ele fica tremendo alguma coisa. O corpo perispiritual dele está danificado, as áreas. Quem danificou foi ele. E a luta que ele teve no umbral com aquela pessoa que ele matou, o irmão dele. É fácil isso? Você mata alguém, leva alguém ao hospício. Eu tenho um livro aqui dentro, Daniela Arbex, jornalista de Minas Gerais, ela não é espírita. Ela faz uma pesquisa nos manicômios do Brasil. 60 mil assassinatos. A UFBA, a Igreja Católica, comprava os corpos. Sabe o que as pessoas faziam, Dalva? Era um comércio. Onde é que surgiu a coisa de Minas? Trem de doido. Trem de doido, porque o trem passava em frente dos maiores manicômios do Brasil. Serra da Mantiqueira. O trem passava e despejava os doidos, os esquizofrênicos. Os médicos, Dalva, os enfermeiros, sabe o que faziam? Quantos corpos a UFBA tem? Está no livro aqui dentro. 2013, o livro que ganhou todos os prêmios de jornalismo no Brasil. Holocausto, Genocídio Brasileiro. Daniela Arbex. As pessoas, a gente precisa de 25 corpos, Ivan, para mandar para a Bahia. A gente morreu algum doido, não. Sabe como eles faziam? Chegou 50 doidos, sabe como eles faziam? Na Serra da Mantiqueira, no inverno, onde você se treme de frio, eles escolhiam médicos, diretores, 25 para ficar no sereno, para morrer de frio. E de manhã tinha 25 corpos para levar para a UFBA ou as outras faculdades para os médicos estudarem. Aí esses médicos, esses enfermeiros e enfermeiras que faziam isso, Dalva, as pessoas dizem assim, como um amigo meu que assistiu o Nosso Lar, aí, ele não é espírita, aí o espiritismo também tem um inferno, aquela região. Você acha que um médico desse, que faz isso com o ser humano, ele tem condição de ir para uma colônia espiritual onde está Bezerra de Menezes? Claro que ele não. Ele vai ter que ficar rodando nas trevas, não. Ele não tem condição, não é porque os espíritos bons não querem levar ele para lá, não. Ele não tem equilíbrio para ir para a luz. Ele tem que viver nas trevas por um bom período para depois reencarnar, portando deficiências
mentais desde cedo. Porque ele vai enlouquecer quando bater o romance dele. Ele vai enlouquecer quando ele souber que ele fez isso com um ser humano apenas por dinheiro, para vender os corpos que os diretores de faculdades pagavam. Não para fazer isso. Quando tiver um corpo de um mendigo, de alguém, manda pra gente. A medicina avançou assim. Mas não para matar os outros. É esse aqui, ó. Aí você quer que depois essa pessoa, quando reencarnar um médico desse, ele apareça no nosso centro e eu aplico 10 passos, viu, meu irmão? Porque aqui meus guias são fortes. Eu posso carimbar que você se cura. Eu nunca fiz isso, graças a Deus. Nem os companheiros que atuam comigo fizeram. Porque nós não somos tolos, nem mentirosos. A gente não promete cura, porque a gente não sabe do passado de ninguém. A pessoa chega, meu irmãozinho, me ajude, todo coitadinho. Aí no atendimento fraterno ele só fala que a onça é aquele que ficou em casa. A onça é sempre o outro. A questão é que no passado a onça é ele mesmo. A gente acolhe e faz o bem. Porque é assim que a gente aprende com os guias. Mas a gente não promete cura, porque o outro depende dele. Então, isso que ele está falando aqui. Ele vai ficar com esses resquícios, né, no perispírito, se tremendo, sentindo convulsão. Não vai. Não dá para curar em uma encarnação só. Ele vai ter que passar por várias para reequilibrar o seu corpo perispiritual. E isso é trabalho de longa duração, a cura dele. Nosso interlocutor estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: quem poderá penetrar a consciência alheia, como são equilibrados os espíritos superiores? O outro quer saber se vai demorar muito para ele se reequilibrar, né, psicamente. Numa hipótese que o obsessor se perdoou. Ele não diz que vai se curar. Quem poderá penetrar a consciência alheia? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. Foi o meu caso, né? Nenhum mérito. Eu não tinha mérito melhor do que ninguém que foi ser atendido de Valdo Franco. Talvez o que eu tinha diferente era a vontade. Então, desde o dia que eu fui, 22 anos atrás, eu permaneço estudando Espiritismo todos os dias, sem exceção. Vou no ônibus estudando Espiritismo. E não sou fanático, eu falo de futebol, eu falo de tudo. Mas eu não passo um dia sem ler uma página de Espírito e meditar. Sem abrir Kardec, meditar. Muita gente não quer. Não quer renunciar, não quer ir para o centro para pegar uma água, não quer nada. Ele quer se curar em casa, que você ore para ele em casa. Então, o assunto, porém, é de foro íntimo. Ele não adentra, depende de Pedro, depende do outro. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Se ele continuar indo, ou desistiu, aquilo que ele recebeu não vai se perder. Ele ouviu do Evangelho, ouviu sobre o amor, ambos, e são sementes que eles acolheram. Os médios que hoje se enlaçam em tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E ante a nossa admiração concluiu: o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Ele encerra com o que estamos fazendo. Não importa que aqueles a quem eu prejudiquei estejam nos meus calcanhares. Não importa. Não importa. O que importa é que eu aprenda. E aprender para melhorar meu coração, as minhas atitudes, para servir ao bem sem esmorecer. Então, esse é o papel de todos nós. Primeiro é a vontade. Porque muita gente só fica no desejo. Só fica no desejo. Eu desejo tanto fazer isso. Passa um ano, 2 anos. Move uma palha para fazer. Já fez? Não, está só no desejo. Eu fico imaginando se os guias ficassem só no desejo. Não tinham semente de luz. Se você trabalha no semente de luz, eu fui trabalhador de lá, sou amigo de todos. A família Reis, quando Duva recebe a indenização, a presidente do Rádio Luz, ela manifestou um desejo que veio intuitivamente e mediunicamente de seu pai, José Reis, se não me falha a memória, que ela abrisse uma casa espírita. Eles vinham da Umbanda, que abrisse uma casa espírita. Duva pega a indenização, compra o terreno e constrói o Centro Espírita de Alimento de Luz. Ela não ficou só no desejo. Ela usou a vontade e fez. Muita gente dava ficar só no desejo. Eu desejo tanto melhorar, eu desejo tanto servir. E por que não faz?
porque ela só tem desejo. Procure saber por que ela não faz, porque falta nela vontade. Ah, aí você vai ver. Ah, mas minha casa, meu marido não é espírita. Ah, mas o outro não vai concordar. Mas eu ganho pouco. É tanta desculpa, então é melhor você se cansa até de ouvir. Sinceramente, eu me canso de ouvir isso aí. Eu perco paciência. Você passa anos, a pessoa fica só nisso. Só nisso. Todo mundo pode. Todo mundo é filho de Deus. E os guias ajudam todos nós. Diga. Pô, sério? Você tá falando isso aí, eu tô me lembrando, me lembrando de uma sala de aula, né? Esses 35 anos que eu tive de sala de aula, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Não é mole, não. Muitos ficaram só no desejo e agora estão reclamando porque ganham salário mínimo. E não podem comprar o carro, a casa que ele queria, que ele deseja. Ele continua desejando isso. Infelizmente, outros enveredam para o crime. Porque o desejo é tão gritante que eles sintonizam com outros espíritos, encarnados, desencarnados, e vão roubar. E vão para o tráfico. Então, veja, sem luta, sem vontade, você não concretiza seus sonhos. Então, tudo. E assim, Mário, eu ainda lhe digo mais. Essa rotina de estudo que eu estou tendo, que eu estou saindo atrás dos livros, né? Mesmo assim, de uns tempos para cá, eu sinto por colegas, entendeu? A gente não vai citar nomes, lugares e tudo, que é antiético isso, que está se incomodando, porque eu tenho esse intervalo, claro que eu divido entre meus trabalhos, as outras tarefas, e eu estudo. Mas eu vou te dizer, de uns tempos para cá, eu vejo as maneiras de olhar, as maneiras de falar, né? Uns tipos de brincadeira que fala, não sei onde é que Dalva vai colocar tantos livros. Mas sabe o que eu faço? Eu não dou nem atenção, sabe? Eu não dou nem atenção. Esse horário eu estou ocupada, esse horário eu estou estudando. Não atendo ninguém, só atendo depois. Esse horário você está com os guias espirituais, sintonizados com você. Aqueles que criticam, né? Entrega eles a Deus, né? Vai chegar no momento que eles também vão querer. Aí você vai, eu quero sintonizar com quem? Pelo menos, claro que a gente não fica o tempo todo, né? A gente tem cheio de altos e baixos, problemas da vida. Mas tem como foi bom essa pandemia nesse aspecto, né? 1 hora, desde que a gente começou, eu, Ivan Ferreira, e Janete também que participa assim lá, Jailson Ferreira, depois juntou-se outro, Damar e tantos outros. É 1 hora com os guias, com os amigos espirituais. A gente está melhorando, sai todos dia sim, dia não. Nunca deixei de trabalhar, porque o trabalho não permite. E por que eu não peguei Covid? Trabalhando dia sim, dia não. Nunca parei. Tenho 57 anos. Por que eu nunca peguei? Eu sou melhorzinho que os outros? Né? Kardec pergunta isso. Por que desse privilégio? Privilégio não, merecimento. Por quê? Porque nesse esforço que a gente faz, os guias podem dizer, vamos dar uma moratória a eles, né? Porque pelo menos eles se reúnem 1 hora e eu levo outros para aprender junto, aprender com as obras, aqueles que estão lá. Eles oram, melhoram a si mesmos e melhoram aqueles que estão ao redor, pela doação de fluidos. Mas eu passo todos esses 2 anos de pandemia só voltado o dia inteiro para coisas ruins, programa coisa. Por que, cara, eu volto para o centro? Então essas pessoas que estão lhe criticando vão voltar, eu vou usar um termo de minha mãe, com a cara mexendo e você que lá rodando, né? Porque você vai ver um monte de palestrante desconectado, não consegue mais fazer a palestra direito. Mas ele perdeu o conhecimento? Não, ele perdeu a sintonia. Porque passou o tempo todo, o centro está fechado e ficou desconectado. Não lê um livro, não faz nada, não participa de estudo, não vê uma palestra de alguém que ele gosta, de um tema que ele gosta no YouTube, não vê nada. Aí quando você bota na palestra, a palestra é um tema, ele já está indo para outro, aí você sente mesmo que é um palestrante. Mas esse palestrante tem mais de 300 livros na cabeça, mas ele perdeu a sintonia com os guias. Por quê? Porque ficou desconectado. Por que não? O centro está fechado. E eu sou só espírita no centro. Muita gente pensa assim, que só espírita no centro. Então eu agradeço a Deus, não pela pandemia,
mas agradeço a Deus pela iniciativa dos amigos, um está aqui presente com a esposa dele, Ivan. Rapaz, vamos estudar pelo Zap, vamos fazer pelo menos prece, fazer um evangelho. Começamos a compartilhar nossos evangelhos e fazemos em nossos lares uns com os outros. Uma pessoa pediu prece. Hoje tem mais de 400 pessoas de vários bairros e de outros estados. Como nos encontraram? Eu não sei, mas o acaso não consta nos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. Que coisa fantástica! Quem chega no centro espírita não chega se não tiver ligação conosco ou com os nossos guias. Quem chega nessa sala virtual tem ligação afetiva conosco ou com os nossos guias. Por isso que é bem acolhido, por isso que é bem orientado. Então, para mim, isso aqui de alta gratificação. Nosso tempo está encerrando, né? Deixa eu ver se já levantou, mas tem gente. Se quiser comentar, acho que tem 10 minutos. Mas o próximo será sonambulismo torturado. Então, Torturado? Ficou bem claro aí o capítulo, né? Nós temos 10 minutos. Se quiser. A pessoa chegou no centro, recapitulando. Chegou no centro, processo, identificou, amparado por alguém e o caso é grave. Aí a pessoa deu uma comunicação de um obsessor. Ninguém se assusta, porque os guias permitiram. Ficou claro isso pra gente. Quem dá a comunicação dentro do centro espírita, quem chega lá pela primeira vez ou não, na hora da doutrinária, como é que os guias permitiram? Os guias permitiram dar comunicação. Aí parte o encarnado. O encarnado pediu a dois desencarnados para ajudar a mãe a levar o rapaz que caiu em convulsão epilética para uma sala reservada. O encarnado que dirigia olhou. Quem é a pessoa que está de plantão no passe hoje? Que já falou para ele. No caso aqui foi Celina. Ele olhou para ela. Celina foi junto com ele acompanhar a mãe. E a palestra continuou normal. Não para na atividade. Chegou lá, ela abriu um diálogo que percebeu o espírito. Não conseguiu. Aplicou o passe. Orou e aplicou o passe. O espírito foi desligado pelos guias. O jovem ficou semi-desmaiado no colo da mãe. E a vida que segue. Acordou, tomou água fluidificada, volta para o salão doutrinário. Então não tem ninguém, nada de passar para o outro. Então um centro ordeiro, disciplinado é isso. Quem é o passista do dia? Quem, se tiver uma emergência para atendimento fraterno, quem é o atendente fraterno de plantão? O dirigente da trabalho doutrinário tem que perguntar isso antes. Tem que saber antes. Para na hora ninguém vai dizer, não me chame não, passe para o outro. Não existe isso. A gente trabalha na confiança com os guias. Não é força muscular, não é conhecimento intelectual. Não fala nada disso aqui. Não vai falar doutrinário com aquele rapaz que não sabe nada. É a força da certeza dos guias. Ela fez uma prece e aplicou um passe. E o espírito foi afastado. Acabou. Acabou. Alguém deseja acrescentar algo? Fiz esse breve resumo. Então, vamos para a nossa prece. Que o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Jamais esmoreça no caminho. Eu não alcancei você no tempo no semente de luz. Nunca esmoreça no bem. Nunca. É isso que eu aprendo todo dia com os guias da nossa casa. Muitas vezes tem hora que a gente dá vontade de desistir. Dá vontade de chutar o balde. Nesses 22 anos, muitas vezes eu tive vontade de parar tudo. Eu tive uma vez uma crise que eu voltei para a bebida, um dia só. Eu tomei 1 litro de vinho sozinho. Isso na época passada não era nada, né? Mas eu tinha parado muito tempo. Comecei, sentei lá fora e bebi sozinho. Quando eu cheguei no centro, nunca esqueço disso. Um espírito índio falou comigo. Eu não contei a ninguém que tive aquela recaída. A gente não tem a obrigação de contar as coisas para ninguém, mas pode abrir o coração ou não. Um espírito índio chamado Tupi, nunca esqueço, falou para mim assim: meu filho, todos nós estamos no caminho e tem hora que a gente tem
o caminho também a gente encontra muitos pedregulhos e espinhos que a gente mesmo colocou, né, meu filho? Aí digo, no caminho reencarnatório. E às vezes nos machuca, dá vontade de a gente pegar um atalho, porque o atalho é só flores. Mas é nesses atalhos da vida que a gente encontra flores, também encontra lobos, meu filho. Volta pro caminho, viu, meu filho? E tira os espinhos e as pedras que você colocou. Tá machucando os seus pés, né, meu filho? Mas quem colocou foi você. Eu adoro os índios, os espíritos, porque eles não têm papas na língua. Se chega um espírito no outro, aí chega para não me lembrar. Quem colocou as pedras e espinhos foi você, viu, meu filho? Volte pro caminho, porque você tem que limpar o caminho que você plantou. Você tá assim, você. Ele sabia que eu tive uma queda. Ele falou, você teve uma queda, eu falei, bebi uma garrafa de vinho. Uma só, não bebi mais. Naquele dia, porque ele estava cheio de problemas. E fugi pro álcool. Anos sem beber. Ele falou assim, meu filho, naquele dia o sinal tocou, irmão. O sinal soou. Você sabe quantos o guia de nossa casa teve que delegar para ajudar você? Mais de 20 das matas para chegar lá. Porque naquele momento que eu botei a cadeira no lado de fora do meu muro e botei o som e fiquei bebendo, assim mesmo, levei a casa do som e fiquei bebendo, o guia de nossa casa teve que delegar mais de 20 entidades das matas. Porque o sinal também não tocou só o sinal não tocou só aqui não, viu, meu filho? Só no centro de trabalho. O sinal também tocou em outro lugar. E tinha uma multidão cercando você já. Continua no bem, viu, meu filho? Não volta não. Então continue no bem, viu, Carmen? Porque tem hora que dá vontade de parar. Não sei se aconteceu com você. Mas eu tenho 22 anos tentando continuar no caminho do bem. Não sou bom, é óbvio. Mas pelo menos quero continuar no caminho. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus, aos bons espíritos, e envolver, doando as nossas energias, junto às energias espirituais, aos irmãos de Petrópolis, que passam por uma provação coletiva. Ninguém que ali se encontra, nenhum deles, encontra-se ao acaso, como compreendemos hoje com André Luiz. Todos eles foram atraídos para o resgate. O que esperamos? E eles, ao despertar na dimensão espiritual, diante dos guias que os amam, possam compreender. É duro. A morte acidental é tão difícil para o espírito. Mas tantos braços amigos estão em volta deles, para dizer assim, os filhos, abençoado seja a reencarnação, abençoado seja a provação, abençoada seja a expiação, que reúne os infratores do passado no mesmo local, na mesma hora, para reparar o passado e quitar a consciência. Aproveitai, meus irmãos. Não se pegai às coisas materiais, não se pegai à revolta. Dormi o sono reparador, para acordar em leitos macios e tocar a sua vida, que nunca cessa. Peço aos bons espíritos que intuam também o nosso irmão Putin, governador da Rússia, junto com todos os outros governantes. Estamos cansados de guerra, de destruição. Queremos paz. Queremos continuarmos em paz. Que os bons espíritos possam incluir esses governantes mundial para a conquista da paz, para que tudo se resolva de uma maneira harmônica, sem matar, sem destruir aquilo que eles mesmos construíram, que eles mesmos ergueram e depois destroem no ato de insanidade. Tenho certeza que os guias de nossas casas estão
atuando naquela região para, pela intuição, levar a paz na mente desses homens. O nosso contributo é simples, sim. Mas aquilo que é pouco com Deus torna-se muito. Muita paz para todos. Assim Que seja. Ok. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Até sexta. Boa noite. Até sexta. Boa noite. Sonambulismo torturado. Quem tem o livro quiser ler é o ideal. Uma noite de paz para todos. Boa noite, Júlio. Boa noite, José. Hein? Desligar aqui. Boa noite. Amanhã tem não, né, Sérgio? Amanhã é